Vamos conversar sobre transtorno de compulsão alimentar? Bom, se você quer conhecer um pouquinho sobre esse transtorno, aqui nesse vídeo eu vou estar diferenciando um pouquinho do que é compulsão alimentar para um transtorno alimentar. Sabe aqueles momentos? Quem nunca exagerou na comida, teve momentos que comeu demais, todo mundo vive isso. Pois é, mas nesse vídeo eu vou estar refletindo um pouquinho com vocês essa sensação de compulsão alimentar e diferenciando de um transtorno alimentar. Acho importante a gente fazer essa diferenciação porque isso vai nos ajudar a reconhecer um pouco sobre nós mesmos. Vamos conversar um pouquinho então sobre transtornos alimentares? Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o transtorno de compulsão alimentar. Muitos clientes, muitas pessoas vêm até mim conversar um pouco sobre isso e realmente tem confusão na hora de considerar o que é uma compulsão do que é um transtorno. Então eu achei muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. E para a gente poder falar sobre esse tema, eu dividi em dois pontos. O primeiro é o que é uma compulsão, né? E a diferença de uma compulsão e de um transtorno. Depois, quais as características de um transtorno. E por último, algumas dicas para a gente conversar um pouquinho sobre como a gente pode lidar caso a gente esteja localizando um transtorno de compulsão alimentar. Vamos conversar um pouquinho então sobre o primeiro ponto? Bom, quando a gente olha para algo de comida, a primeira coisa que vem à nossa mente é a nossa forma de se alimentar. Culturalmente, a gente já tem algo relacionado da comida que muitas vezes não é só para nos saciar, porque o nosso corpo precisa disso. Mas a gente muitas vezes relaciona a comida a coisas afetivas, a coisas boas, aquele carinho de mãe que faz uma comida e que a gente come, aquele exagero nas festas que coloca um monte de comida e isso significa sim a nossa relação com a comida. Então, nesse item eu vou pedir para você olhar um pouco para você e considerar a tua forma de se relacionar com a comida, porque sim, muitas das vezes a gente pode viver momentos de ansiedade, momentos de angústia e a gente precisar comer, às vezes a gente vai num lugar gostoso e acaba comendo compulsivamente e diz, meu Deus, eu comi demais. Isso seria momentos de compulsão alimentar, que todo mundo vive. Então, não pense que viver isso é um problema, afinal, é coisas da vida e sim, quem nunca gostou de exagerar, né? Num final de semana, numa comida. Mas agora eu vou pedir para você olhar aqueles momentos que a gente realmente reconhece que não tem mais controle. E isso sim a gente pode estar falando de um transtorno alimentar. Daí eu vou entrar no nosso segundo ponto para a gente entender um pouquinho quais são essas características que diferenciam momentos de compulsão alimentar para um transtorno alimentar. O transtorno alimentar, ele é sim uma dificuldade que a pessoa já está vivendo esses momentos de compulsão de uma forma que ela já não tem o controle. Então não foi só no final de semana, foi durante a semana que foi muito pesado, muitas coisas que ela viveu. Para ser considerado um transtorno, a compulsão ela precisa acontecer pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Então percebem que não é algo do tipo, um final de semana exagerei, ou uma festa exagerei. Não, é algo que realmente precisa se repetir. E daí, as pessoas que vivem um transtorno, geralmente elas têm vergonha disso, porque todo mundo já vê que ela já não tem mais controle. Percebem que é algo que sai do organismo mesmo e a gente fica sem controle. Então, por exemplo, elas vão geralmente comer sozinhas no carro, se escondem na hora da comida. Alguns relatos de pessoas que vão para o banheiro e comem compulsivamente no banheiro e aí vão almoçar. Às vezes no trabalho tem esses lugares, né, corporativos de almoço, então elas comem muito compulsivo antes e daí vão almoçar com o grupo para o grupo não ver. Aqueles momentos de ansiedade que dá e tudo que passa na cabeça é que a pessoa precisa comer. Então, para ser considerado um transtorno, tem muitos itens e características que representem mesmo uma falta de controle.
e daí a pessoa já está com provavelmente um sobrepeso, já está com dificuldades de vitaminas. Então, o transtorno de compulsão alimentar, ele não é só momentos de compulsão, mas eles também representam condição física mesmo, né? Então, para ser considerado um transtorno alimentar, é necessário que a gente olhe todas essas características e quem vai diagnosticar isso geralmente é um profissional dessa área, um médico, um nutricionista, que vai estar reconhecendo também as suas vitaminas, a sua condição física e emocional. Então precisa ter essas 3 condições para ser considerado um transtorno. Bom, e aí você deve estar se perguntando, né? Tá, realmente eu vivo momentos de ansiedade, como eu posso lidar com a minha ansiedade? Beth, eu posso estar considerando que não é um transtorno, mas sim, estou vivendo momentos de ansiedades muito fortes na minha vida e eu queria entender isso para que eu possa controlar e nesses momentos eu entro em compulsão, né? Então eu vou deixar aqui um link do vídeo do YouTube sobre a ansiedade para você poder assistir um pouquinho sobre esse tema que eu acho que você vai gostar bastante e tem um pouco a ver do que a gente está falando. E já aproveita, se inscreve no nosso canal, se você está gostando, curte aqui, compartilha com outras pessoas que possam estar vivendo esse momento e que esse vídeo pode ajudar elas a se localizarem nesse espaço, nesse momento, nessa tristeza que às vezes dá e que às vezes a gente vive isso sozinho. Então eu espero que eu possa ajudar vocês. E daí você deve estar aqui assistindo e me perguntando, tá, e se eu localizo que eu estou vivendo essas situações e que eu não consigo controlar? O que eu faço? Bom, primeira coisa é, se você está considerando se isso que você está ouvindo está fazendo sentido para você, primeiro comece a pensar sobre aquelas atitudes que você teve e que você conseguiu controlar. Se a gente olhar para o não controle, vai ser difícil e muito ansiogênico. Então, o meu convite aqui é olhe para os momentos que você conseguiu, porque eu não tenho dúvida que teve momentos que você conseguiu se controlar. Quais foram aquelas atitudes que fizeram com que você conseguisse olhar para você? Daí eu estou entrando na segunda dica agora, que é o que fez você se controlar naquela hora? Como você lidou com essas emoções? Provavelmente estamos falando de emoções aqui, no sentido de reconhecer que sim, você tem potência e é possível que você consiga reconhecer que emoções foram aquelas, que sentimentos foram aqueles, que você conseguiu interagir com ele e conseguiu se controlar na comida, porque isso vai ajudar você a reconhecer a tua potência nesse processo. E essas atitudes podem te ajudar a reconhecer ao momento da virada, sabe? O que você precisa para conseguir traçar esse caminho de processo de controle, de processo de potência, de processo de desenvolvimento, para você conseguir lidar com esse transtorno, com essa compulsão. E eu sei que fazer esses passos, olhar para o que a gente consegue, conseguir controlar e conseguir ter esse controle, não é fácil. E quando a gente está falando de um transtorno, isso é muito mais difícil porque isso já vem de um organismo sem controle. Então não faça isso sozinho. Tem uma equipe de profissionais especializados nessa área para estar com você. Nutricionistas, médicos, endócrinos e psicólogos. Esse é um tipo de dificuldade que precisamos estar em equipe, porque é algo mesmo complexo que fala sobre você. Precisamos te ajudar tanto na parte física, de reconhecimento das tuas vitaminas, quanto na parte emocional, porque com certeza tem muitos sentimentos aí que não foram elaborados, que não foram significados e que a gente já nem sabe mais que sentimentos são esses. Estou aqui para dizer que você não está sozinho. Se você se localizar nesse vídeo e reconhecer que está difícil de olhar para essas potências, está difícil de sair disso, conte com a gente. Vou deixar um link aqui na descrição para você conversar com uma das psicólogas e poder agendar uma consulta, um processo de psicoterapia para te ajudar a olhar para você e que esse processo te ajude a encontrar essa potência. Acredito muito nisso e torço muito para você acreditar junto comigo. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se você gostou, compartilha,
curte, comenta aqui o que você achou, o que você está sentindo e eu estarei junto com você nessa caminhada, tá? Um grande abraço e espero te encontrar nos próximos vídeos. Até!